Dispostos a roubar os feijões mágicos do casal fora da lei Jack e Jill, esse trio quer mesmo é conseguir a famosa gança que bota os ovos de ouro. Porém, algumas coisas não estavam nos planos, e o gato de botas vai descobrir, meio atrasado, que tem um problema pela frente para conseguir limpar o que ficou para trás, a sua honra. O filme é de 2011. É velho, mas não tão velho, então me surpreende a atenção aos detalhes que a equipe deu a esse filme. Olha como a pupila dele contrai e se dilata sutilmente quando ele pisca os olhos. Uma pequena dica de que ele é bom em roubar, mas não é o melhor, já que ele acordou o cara. Agora no bar, o gato fica sabendo sobre a história do feijão mágico e que eles estão com Jack e Jill. A gente percebe que ele é um gato com um comportamento mais humanizado, mas ele beber o leite dessa maneira é inesperado e bem engraçado. Esse daqui é o ovo, tão bem disfarçado que nem dá pra dizer com certeza se é ele ou não. Mostra os ovos de ouro. No! E essa é uma piada bem adulta para um filme infantil. O gato vai atrás de Jack e Jill para tentar roubar os feijões. Ele cortou no formato exato dele, até mesmo da pena e do rabo. Mas na cena anterior, dá pra ver que ele não cortou no mesmo formato que vemos depois. Os dedos quebraram a mim. É engraçado como ele se sente muito insultado com isso. O roubo dá errado e os dois precisam fugir dali. Como eu disse antes, eles têm um comportamento humanizado, mas adoro o fato de que o filme abre mão desse comportamento humano às vezes e deixa ele agir como um gato. Olha como ele cai em pé. Claramente só deu errado porque ele anunciou o que ele ia fazer antes. Gosto muito como o filme faz a gente acreditar que esse é o gato que ele seguiu até aqui, pra logo em seguida quebrar a nossa expectativa. Na verdade eu não gosto muito de cenas de dança ou estilo musical em filmes. E essa cena dura uns 4 minutos, o que é uma pena, mas tem essa luta logo depois, que é bem legal. Da onde que ele tirou esse violão? Não tava em lugar nenhum na cena. Então o ovo aparece e propõe um plano para roubar os feijões. E o gato, magoado por algo que o ovo fez no passado, recusa. Foi você que me deixou despedaçado numa ponte, cercado por soldados. Entrou até pra história. Eu gosto muito da ideia de terem referenciado a música real no filme. Pra quem não sabe, esse ovo existe nas histórias que contavam pras crianças antigamente. E nessa história ele tem uma música. E essa música conta exatamente sobre isso, que o ovo caiu e se feriu. Nesse momento a gente tem uma pequena dica bem sutil de que Jack e o ovo estão trabalhando juntos. Os dois personagens são marcados por uma história parecida, ambos caíram e se machucaram. Você tem noção do que eles fazem com os ovos na prisão? E essa é outra piada adulta no filme infantil. Não dá pra saber exatamente sobre o que ele está falando, mas certamente não parece muito infantil. Kitty tenta convencer o gato de botas a fazer parte do plano. Ele se recusa e ela pergunta por que ele é brigado com o ovo. Então ele conta uma história pra ela. Ele foi criado num orfanato, por isso não rouba de órfãos. O ovo conta pra ele sobre o pé de feijão e convence o gato a fazer parte do plano. Só umzinho dos seus ovos de ouro pode arrumar a minha vida. Ele fala que o ovo seria o suficiente pra mudar a vida dele, mas claramente o interesse dele é na gança em si. Acho que ele mente pra fazer o plano dele soar mais aceitável. Afinal, não seria nada legal sequestrar uma gança filhote. O que é isso? Nossa, isso é bom. Esse lance aí com o olho é super esplêndido. Ele não acha esplêndido porque se sentiu manipulado pelo Olar. Ele se interessa porque ele pode se aproveitar disso, manipulando outras pessoas, o que mostra um pouco sobre o caráter do ovo. Regra 1 do Clube do Feijão. Não se fala do Clube do Feijão. Referência ao Clube da Luta, um dos meus filmes preferidos. O gato salva uma moça e começa a ganhar respeito dos moradores da cidade, enquanto o ovo, com inveja, começa a tomar atitudes erradas. Um dia, ele engana o gato e faz ele, sem saber, participar de um roubo a banco. E na verdade eu fiquei me perguntando, como ele não sabia que ali era o banco? Ele cresceu nessa cidade. E como que o ovo pulou de volta, sendo que ele precisou de ajuda para entrar? Sem falar do peso de todos esses sacos pesados, né? Magoado, o gato de botas foge e deixa o ovo para trás. E o ovo é preso logo após. De volta ao presente, Kitty e o ovo tentam convencer o gato a seguir com o plano de roubar os ovos de ouro. O gato aceita para poder devolver o dinheiro ao Banco de São Ricardo, roubado quando ele era jovem. Os três partem para atacar a carroça de Jack e Jill a fim de tentar roubar os feijões. O que foi essa olhada? Pra mim, deu a entender que essa comemorada dele foi pelo plano dele com Jack e Jill está dando certo, e não um falso roubo armado com o gato e com a Kitty. Eu acho muito legal como essa carroça foi desenhada para parecer um tanque. Eles até ficam com a cabeça para fora, como os soldados ficavam em alguns modelos de tanque durante a Segunda Guerra Mundial. E eles também têm canhões. Você pode até se perguntar como o Jack não sentiu a caixa sendo aberta. Ele pode até chegar à conclusão de que abriram de um jeito que ele não sentiu. Mas a caixa não estava apoiada em algum lugar, o que significa que a caixa estava sendo segurada pelo pulso dele. Então a única explicação para ele não ter sentido é que na verdade ele sentiu. Mas como tudo fazia parte do plano do ovo, ele fingiu que não sentiu.
Como que essa mulher se movimenta tão rápido assim? Claramente ela não conseguiria passar por esse buraco. Em Poço dos Feijões, os três vão atrás do ponto exato para plantar os feijões. É ótimo como a produção se atenta a pequenos detalhes. Ele poderia descer rolando direto, mas ele rola desse jeito, exatamente como um ovo faria. Peraí. Deixa eu pensar em alguma coisa. Oi, plantinha. Eu me assustei com isso. Pode até parecer aleatório, mas eu gosto de achar que, na verdade, as folhas rodam assim porque estão procurando a posição ideal para receber a maior quantidade de sol possível, exatamente como uma planta de verdade faria. Não consigo ver ele. Estás vendo? Eu não tô vendo em lugar algum. Tu voz está... Repare na voz deles. Está fino por causa do ar rarefeito. Vamos voltar nisso logo logo. Eles avistam um castelo e partem lá pra dentro. Reza a lenda que quem olhar pra ela vira pedra, mas ninguém sabe porque ninguém nunca voltou pra contar a história. O filme decide brincar com esse clichê que vemos em vários filmes, onde surge uma lenda de um inimigo mortal, mas que, como o ovo disse, não podemos confiar, pois ninguém nunca saiu vivo de lá. Legal como a pele dele tem essas bolinhas de cálcio, exatamente como os ovos reais têm. Eles pegam a gança dos ovos de ouro e fogem do castelo. Pode ter passado despercebido para alguém que seja meio esquecido, mas ela não consegue se segurar, porque, como dito anteriormente, ela não tem garras. Eu não tenho garras, tá legal? Pronto, lembra da voz fina por causa do ar rarefeito? Dentro do castelo a voz está normal, porque segundo o ovo, lá dentro o ar é diferente. Valeu, Ruivinho. Mas como eles estão aqui fora de novo, as vozes não deveriam ficar finas novamente? Eles descem um pé de feijão e derrubam ele. E eu não sei como derrubaram um pé de feijão desse tamanho usando as garras ou uma pequena faca, mas enfim, derrubaram. Jack e Jill seguem um pé de feijão derrubado para chegarem até o gato. Esses ovos pareciam bem mais pesados uns segundos atrás. Pensei que eram do tamanho dos de galinha. Então descobrimos que o ovo está escondendo alguma coisa do gato. Logo em seguida, Jack e Jill chegam, nocauteiam o gato e levam um kit. O ovo e todos os ovos de ouro também. Eu vou encontrá-los. Cai fora daqui, ô! Eu achei isso muito engraçado. E de onde saiu esse cavalo? O gato chega até São Ricardo e o plano do ovo é revelado para ele. Todas as outras vezes eu até entendo, mas por que o ovo estaria espiando aqui se ele apareceria bem no salão ao lado? Ele não poderia espiar de lá e esperar o gato ir para lá? Essa olhada é pra gente. Ele tá tirando sarro da gente. O gato é cercado e preso, mas não antes de descobrir que Kit também fazia parte do plano. Isso é erva de gato do Nepal? É minha fitoterapia. Eu acho que nem todo mundo pegou essa, principalmente o público mais novo, que é o público-alvo desse filme. Antigamente, algumas pessoas usavam aquela erva natural, sabe, cannabis, e dizia que fazia bem pra glaucoma. Pois é, parece que o ovo conseguiu o que queria. Estás falando do Humpty? Não fale aquele nome! E por que ele fica com as mãos presas? Afinal, ele já tá dentro de uma cela, e a única razão aparente pra essas algemas é pra que ele possa fazer isso. O que é engraçadinho até, mas não faz o menor sentido. Eu troquei uma vaca da família pelos feijões. Mas ela não era da minha família, era a vaca da família de outra família. Por isso tô mofando no xadrez. E isso é exatamente o que aconteceu na verdadeira história de João e o pé de feijão. Exceto a parte da vaca pertence a outra família. Na verdade, pertencia a ele mesmo. O gato de botas descobre que a mãe da gança dos ovos dourados está vindo e que São Ricardo está em perigo. E com a ajuda de Kit, escapa da prisão. O gato confronta o ovo e convence ele a abrir mão da gança filhote para que a mãe dela não destrua a cidade. Então os dois bolam um plano para afastar ela de lá. Várias vezes no filme eles se encontram numa ponte, no começo do filme, depois no momento em que roubam o feijão e agora, fazendo uma referência ao momento em que eles se separam. Quando eles se acidentam na ponte, o ovo é preso e o gato foge. Então o ovo se sacrifica e o gato entrega o filhote de volta pra gança mãe, evitando ainda mais destruição. Mas e se for a fantasia dele? Mais uma vez ele abre mão de comportamento mais humanizado e faz algo que um gato faria. Trazer um animal morto pra gente. Apesar de ter salvado a cidade, ele ainda fugiu da prisão, então os guardas tentam pegá-lo. Sendo assim, ele foge. Era só fantasia. O ovo vive. Foi divertido reassistir o filme pra fazer o vídeo. E é um filme bem legal, apesar de alguns errinhos bobos até. Não coloquei todos os erros no vídeo porque não era sobre isso. Mas enfim, o vídeo fica por aqui. Se gostou, não esqueça de deixar o like. E caso eu tenha esquecido algum detalhe ou queira sugerir algum filme, comente aí embaixo.